Fala, apaixonados por duas rodas! E aí, tudo jóia? Aqui é o Alê e hoje nós vamos contar a história da KTM de uma forma que você nunca viu, de sua fundação à compra pela Bajaj. E se prepare, porque é uma história completíssima para você ver o tamanho e a grandeza da KTM no mundo e o que ela pode se tornar no Brasil com a compra da Bajaj, com a operação sendo mandada pela Bajaj. Então, encoste a sua moto, pega aquele café e senta, porque lá vem história. Roda a vinheta! Em 1934, o engenheiro austríaco Johann Tuttenpolz, mais conhecido como Hans, abriu uma oficina mecânica em Matthofen, em uma pequena cidade da Áustria. A empresa se chamava Kraftfahrzeuge Tuttenpolz Matthofen. Inicialmente, ela apenas consertava automóveis e motocicletas, até que em 1937 Hans começou a vender motocicletas DKW e em 1938 se tornou o representante da Opel. Em pouco tempo, sua oficina se transformou em uma das maiores oficinas automotivas da região. Durante a Segunda Guerra Mundial, a empresa sobreviveu principalmente realizando reparos em motores diesel e caminhões militares da época. A sua esposa teve um papel fundamental na administração do negócio durante o conflito. Mas, ao final da guerra, as demandas por reparo caiu drasticamente e foi nesse momento que Hans percebeu que precisava fabricar seus próprios produtos para poder sobreviver. Até que, em 1951, surgiu o primeiro protótipo da empresa, a R100. A moto utilizava um motor Sanchez de 98 cilindradas, enquanto praticamente todo o restante era fabricado pela própria oficina de Han. Após 2 anos de desenvolvimento, a produção começou em série em 1953. A fábrica tinha apenas 20 funcionários e produzia cerca de 3 motos por dia. Nesse período, entrou na empresa o empresário Ernst Kronheif, que investiu o capital e se tornou sócio majoritário. E da união dos sobrenomes surgiu a sigla que faria história, KTM. É a junção de Kronheif, Tuttenpolz e Matthofen. E em 1954 surgiu a R125, o primeiro modelo produzido em escala relevante pela empresa. E essa moto tinha as seguintes especificações: um motor chassis monocilíndrico de 120 cilindradas e 2 tempos, potência máxima de entre 6 e 7 cavalos, um câmbio manual, velocidade máxima aproximada de 80 km por hora, produzida em Matthofen, na Áustria, considerada a primeira KTM produzida em volume significativo. A R125 foi a moto que realmente colocou a KTM no mapa, enquanto a R100 era quase artesanal. A R125 já mostrava uma fabricante em crescimento, e foi com esse modelo que a KTM começou suas trajetórias na competição austríacas, abrindo caminho para os títulos de motocross e endurance que viriam nas décadas seguintes. Hans Tuttenpolz acreditava que vencer corridas era a melhor propaganda possível. Já em 1954, a KTM conquistou seu primeiro título nacional austríaco na categoria 125 cilindradas. E em 1956 participou pela primeira vez
do International Six Day Trail, o ISTD, considerado a Olimpíada do Motociclismo Off-Road. Já em 1957 surgiu a Trop 125, a primeira motocicleta esportiva da marca, e logo depois vieram scooters e ciclos motores como Mirabel. A KTM Mirabel foi uma das scooters mais importantes da KTM antes da marca focar totalmente em motos esportivas e off-road. Ela foi criada para atender ao mercado europeu de mobilidade urbana após a guerra. O estilo inspirador nas scooters europeias da época, com motor 2 tempos Sanchez, cilindrada entre 100 e 150, dependendo da sua versão, câmbio manual integrado, uso urbano e turístico e produzida em Matthofen, Áustria. E curiosidades da Mirabel. Muita gente associa a KTM apenas a motocross, endurance e moto naked esportiva. Porém, entre os anos de 1950 e 1960, a marca produziu uma linha bastante diversificada que fabricou também a Mach. A KTM Mach foi lançada em 1957 e marcou um momento histórico e utilizava o primeiro motor desenvolvido internamente pela KTM em Matthofen. A moto tinha um motor de 50 cilindradas, pesava cerca de 47 kg e atingia aproximadamente 40 km por hora. Curiosidade da Mach. A Mach foi a sucessora da scooter Mirabel na estratégia de mobilidade urbana da KTM e em 1960 seria substituída pela famosa Pony, que em 1960 a KTM lança a KTM Pony. Foi um enorme sucesso na Áustria e em vários países da Europa. Ela substituía a Mach e se tornou um dos veículos mais populares da KTM antes da marca se concentrar em motos de competição. A Pony tinha um motor monocilíndrico de 55 cilindradas, transmissão automática por correia, extremamente econômica, peso reduzido e velocidade máxima aproximadamente de 40 a 45 km e também era produzida em Matthofen, na Áustria. E uma das curiosidades da Pony: a Pony foi tão importante para a KTM quanto o Fusca foi para a Volkswagen na Europa. Milhares de austríacos aprenderam a pilotar em uma Pony durante os anos 60. Hoje ela é considerada uma das motos clássicas mais colecionáveis da KTM e frequentemente aparece em eventos da KTM Motor Hall no museu oficial da marca em Matthofen. E agora vamos também falar da Comet. A Comet, ela também é equipada com motor também monocilíndrico de 55 cilindradas, motor 2 tempos, baixo consumo de combustível e tinha uma estrutura mais robusta do que a Pony e também voltada para o deslocamento urbano e agora também o deslocamento rural, produzida também em Matthofen, Áustria. E a importância da Comet para a KTM na década de 60, que foi um período de transição para a marca, apesar de que a empresa já investia cada vez mais em competição de endurance e motocross. Esses modelos que eu acabei de te falar agora ajudaram a financiar o crescimento da empresa. A década começou com duas perdas enormes. Em 1960 morreu Estes Kronheif. 2 anos depois, em 1962, Hans Tutepolz faleceu vítima de um ataque cardíaco.
O comando passou para o seu filho Erich Tutenpolz. Erich Tutenpolz foi o filho de Johann Hans Tutenpolz e assumiu a liderança da KTM após a morte do pai em 1962. Sob sua gestão, a empresa deixou de ser uma fabricante regional austríaca e iniciou uma expansão internacional que culminaria nos títulos mundiais de motocross dos anos 1960. Enquanto Hans criou a KTM, foi Heinrich quem modernizou a empresa após 1962, expandiu as exportações para a Europa e para os Estados Unidos e aumentou a produção de motocicletas e investiu em desenvolvimento de motos de competição. Preparou o caminho para o primeiro título mundial de motocross em 1974. E sob sua liderança, a empresa iniciou uma expansão forte internacional. Na época, a KTM começou também a produzir bicicleta, negócio que mais tarde se tornaria uma divisão independente da empresa. Os anos 70 transformaram a KTM numa referência mundial do motocross. O grande marco veio em 1974, quando o piloto soviético Gernard Moisseev conquistou o Campeonato Mundial de Motocross 250 cilindradas para a KTM. Foi o primeiro título mundial da empresa. Esse feito mudou completamente a imagem da marca. A KTM deixou de ser vista apenas como fabricante regional e passou a competir diretamente com as marcas japonesas e europeias. Durante essa década, a empresa ampliou fortemente suas exportações para os Estados Unidos, Alemanha, França e Reino Unido. Em 1981, a KTM já era uma empresa diversificada. Produzia motocicletas, ciclomotores, bicicletas, radiadores, ferramentas e componentes industriais. A empresa empregava centenas de pessoas e exportava para dezenas de países. A reputação no off-road crescia rapidamente, graças às motos de endurance e motocross, que eram leves, simples e extremamente competitivas. Nos anos 80, a KTM começou a introduzir soluções que depois virariam padrão na indústria. Entre elas, freio a disco dianteiro e traseiro em larga escala, desenvolvimento avançado de suspensões, chassi cada vez mais leves, forte focos em competição off-road, e a marca passou a construir sua identidade em torno das performances e da frase que mais tarde se tornaria famosa, Reach to Race. Ao final da década, a KTM já era reconhecida mundialmente como a especialista em moto de competição fora de estrada. No entanto, no final dos anos 80, a KTM enfrentou um problema grave. O mercado europeu de ciclomotores e scooter praticamente despencaram e a empresa contraiu dívidas pesadas e, após interromper a produção em 1988, ela declarou falência em 1991 e passou a ser administrada por um consórcio de bancos credores. Apesar do sucesso esportivo, a empresa enfrentava sérios problemas financeiros.
A diversificação excessiva criou uma estrutura pesada e difícil de se administrar, e a recessão no final dos anos 80 agravou ainda mais a situação, até que em 1991 a histórica KTM Motor Fazenbau KG entrou em insolvência e foi desmembrada, e a empresa foi dividida em várias companhias, e uma delas foi a KTM Sport Motorcycle GmbH para motocicletas, a KTM Farrad GmbH para bicicletas, a KTM Quirler GmbH para radiadores e a KTM Weizenbau para ferramentas. E muitos, mas muitos acreditavam que a marca desaparecia, mas foi justamente dessa falência que a KTM moderna nasceu. Em 1992, para salvar o que restava, a empresa foi dividida em 4 entidades independentes: motos, bicicletas, radiadores e ferramentas. A divisão da motocicleta foi adquirida pela Cross Industrials, liderada pelo engenheiro e empresário Stefan Pierre. E foi sob a liderança de Pierre que a KTM moderna tomou forma. Sempre no foco no DNA Race, a empresa adotou o famoso slogan Ready to Race e a cor laranja como identidade visual. E obteve também o domínio off-road. A KTM iniciou um domínio absoluto no Rally Dakar, vencendo consecutivamente desde 2001 a 2019. As expansões para as ruas, a marca lançou a sua linha Duke, introduzindo a agressividade e leveza de pista na categoria Naked para as ruas, e além de desenvolver o icônico motor LS8. A divisão de motocicleta foi reconstruída nos anos seguintes, focando exclusivamente em motos esportivas e off-road. Essa tragédia abriria caminho para a KTM, que dominaria o Dakar, venceria campeonatos mundiais e décadas depois chegaria ao MotoGP. A divisão de motocicleta passou a se chamar KTM Sport Motorcycle GmbH, iniciando a operação em 1992 com cerca de 200 funcionários. A nova administração decidiu abandonar a diversificação excessiva e concentrar praticamente todos os seus esforços em motos esportivas e off-road. E foi uma decisão arriscada na época, porque Honda, Yamaha, Suzuki e Kawasaki dominavam o mercado mundial. A KTM era pequena, tinha poucos recursos e precisava encontrar um nicho, e a escolha foi simples: corridas off-road. E a marca passou a investir pesado em endurance, motocross, rally, ride, e em 1993 começou seu programa oficial de rallies internacional, conquistando resultados importantes já no seu primeiro ano. Nos seus primeiros anos, em 1994, surgiu a primeira geração da Duke, modelo que mais tarde se tornaria um dos maiores sucessos da história da empresa. E a primeira KTM Duke revolucionou a KTM, e ela foi baseada na plataforma LC4 e é considerada a moto que criou o segmento moderno das supermotos e nakeds radicais, que mais tarde também daria origem às Duke 390, 790 e 1290. E a primeira geração da Duke foi a KTM Duke 620, lançada em 1994, motor monocilíndrico no motor CL4 de 600
209 cilindradas e aproximadamente 50 cavalos. Peso em torno de 150 kg. Produção austríaca em Matterhofen, inspirada diretamente nas motos de endurance e supermotos da KTM. A segunda geração de Duke, a Duke 2, foi de 1999 a 2007, com motor LC4 de 625 a 640 cilindradas, design mais modernos, farol característico da época, melhor ciclística, mais conforto para o uso urbano. Foi a Duke que consolidou o nome da Duke mundialmente. A terceira geração, Duke 190, foi de 2008 a 2011, com motor LC4 654 cilindradas, projeto totalmente novo, injeção eletrônica, menos vibração, mais potência, chassi mais moderno. Foi o início da Duke moderna. E aí veio a quarta geração da 690 Duke, de 2012 a 2013, motor de 690 cilindradas no motor LC4, visual mais próximo das Dukes atuais, ABS disponíveis, painel digital moderno, melhor acabamento. Essa geração serviu de inspiração para a Duke 390. Em 1995, a KTM comprou a fabricante sueca Rosenberg, especialista em enduro, e no mesmo ano assumiu o controle da Walt Power, que mais tarde se tornaria a famosa WP Suspension. Essa aquisição foram decisiva. A KTM passou a controlar o seu desenvolvimento de motores, suspensões, chassi e tecnologias de competição, até que em 1996 a empresa abriu capital na Bolsa de Viena. Também nessa época surgiu o motor LC4 moderno, que seria a base de várias motos da marca durante muitos anos. Nenhuma fabricante dominou o Dakar como a KTM. Entre 2001 e 2019, a KTM venceu praticamente todas as edições da prova. Pilotos lendários como Fabrício Meone, Mark Coman, Cyril Desprez transformaram a marca na referência absoluta do Rally Raid. E o slogan Ready to Race deixou de ser marketing e virou realidade. A KTM passou a ser vista como a fabricante mais competitiva do mundo no off-road. Este talvez tenha sido o momento mais importante da KTM moderna. Para se tornar uma gigante global e competir em mercados emergentes, a KTM precisava de volume e de motocicletas de baixas cilindradas. E é aqui que a indiana Bajaj Auto entra na história. Em 2007, a Bajaj comprou uma participação inicial de 14,5% da KTM Power Sports AG. Na época, muita gente acreditava que a KTM perderia sua identidade, e aconteceu exatamente ao contrário. A Bajaj forneceria sua imensa capacidade de fabricação em massa em sua fábrica em Chakan, na Índia, enquanto a KTM traria tecnologia de ponta e o design europeu. E o lançamento da linha Duke de baixa e média cilindrada, as como 125, 200, 250 e 390, o sucesso foi absoluto. Essas motos popularizaram a marca mundialmente e a Bajaj foi aumentando sua participação gradativamente até chegar perto dos 48%. Posteriormente, a estrutura acionária foi simplificada sob PR Mobility AG, a empresa mãe da KTM, Husqvarna e Cascais, e essa parceria permitiu
produção em larga escala lá na Índia, redução de custos, expansão global e entrada forte em mercados emergentes. O primeiro grande resultado da família Duke foi a Duke 125. A Duke 125 foi a moto que iniciou a revolução moderna da KTM. Antes dela, a marca era conhecida principalmente por motos de maior cilindrada. A V125 Duke foi o primeiro fruto da parceria estratégica entre KTM e Bajaj Auto. Ela foi criada especialmente para atender jovens pilotos europeus que podiam conduzir motos de até 125 cilindradas com a licença A1. Características dessa moto: era uma moto com motor monocilíndrico de 124,7 cilindradas, aproximadamente 15 cavalos, com injeção eletrônica, chassi treliçado de aço e com freio a disco nas duas rodas. Na época, oferecia um nível de acabamento para uma moto de entrada arrasador. E a segunda geração veio com a fabricação de 2017 a 2023. A KTM atualizou completamente o modelo. E as novidades eram um visual inspirado na Super Duke 1290, possuía também um painel TFT colorido, um novo tanque, farol Full LED, melhor ergonomia, o ABS era da Bosch e essa geração tornou a Duke 125 uma das motos mais desejadas do segmento europeu e veio a sua terceira geração de 2024 a 2026. E essa nova geração ela recebeu um chassi redesenhado, suspensão WP atualizado, um painel TFT com conectividade a smartphone e controle eletrônico mais avançado. E o visual foi inspirado na nova Duke 990. E a 125 Duke foi a primeira peça de uma estratégia que mudaria completamente a KTM. E uma curiosidade, embora que a KTM 390 seja mais famosa do que a Duke 125, que abriu o caminho, sem o sucesso da 125 Duke na Europa, dificilmente a KTM teria alcançado o volume de produção necessário para se tornar uma das maiores fabricantes de motocicleta da atualidade. E ela foi a moto que conectou a tradição austríaca da KTM com a produção global em larga escala. A KTM 200 Duke foi a segunda moto da nova geração da KTM produzida em parceria com a Bajaj Auto. Para muitos mercados emergentes, incluindo Índia e América Latina, ela foi até a mais importante do que a 125 Duke, pois oferecia desempenho esportivo com custo relativamente acessível. E a sua primeira geração foi de 2012 a 2019, com as especificações com o motor monocilíndrico de 199,5 cilindradas, aproximadamente 25 cavalos, com injeção eletrônica, chassi entrelaçado em aço, peso em torno de 125 kg a seco e destaque, uma excelente relação peso-potência, agilidade urbana, visual inspirado nas Dukes maiores, produção em larga escala pela Bajaj. Foi uma das motos que mais ajudaram a KTM a crescer rapidamente no mercado fora da Europa. E a sua segunda geração veio de 2020 a 2023. E quais foram essas novidades nessa segunda geração? Novo quadro derivado da Duke 390, design mais agressivo, novo tanque, farol em LED, ergonomia aprimorada, ABS de série, visualmente ficou muito parecida com a 390 Duke e agora também a geração atual de 2024 a 2023. A KTM manteve a fórmula que tornou a moto popular. Moto de aproximadamente 25 cavalos,
baixo peso, um chassi treliçado, suspensão WP, ABS, Bosch e estilo inspirado nas Dukes maiores. A Duke 200 serviu como ponte entre a 125 e a 390. A 200 Duke foi uma das motos que consolidaram a parceria KTM e Bajaj em vários países e vendeu mais do que Dukes de maior cilindradas, porque ela oferecia baixo custo de aquisição, economia de combustível, desempenho esportivo, manutenção relativamente simples, e ela ajudou a transformar a KTM numa fabricante de nicho em uma marca global com centenas de milhares de motos produzidas por ano. E uma curiosidade para você: quando a KTM lançou a 200 Duke em 2012, muitos fãs tradicionais da marca achavam que motos pequenas produzidas na Índia poderiam prejudicar a imagem da empresa. E o resultado foi exatamente ao contrário. A 200 Duke se tornou um enorme sucesso e abriu caminho para a explosão mundial da família Duke, incluindo a famosa KTM 390 Duke. Ela foi uma das motos mais estratégicas da história moderna da KTM. A KTM 390 Duke é provavelmente a moto mais importante da história moderna da KTM. Ela foi responsável por transformar a marca austríaca em uma fabricante global de grande volume, mantendo o DNA esportivo da empresa. E a sua primeira geração, de 2013 a 2016, com as especificações motor monocilíndrico de 373 cilindradas, aproximadamente 43 cavalos, peso seco próximo aos 139 kg, com injeção eletrônica Bosch e o chassi entrelaçado de aço, com destaque que a sua relação peso-potência teve impressionantes números e desempenho, e o seu desempenho superior a muitas motos de maior cilindrada, e a sua produção em parceria com a Bajaj Auto foi um dos sucessos imediatos tanto na Europa como na Ásia e na América Latina. E veio a sua segunda geração de 2017 a 2023. A KTM redesenhou completamente a moto com novidades: farol LED definitivo, painel TFT colorido, ABS Bosch de série, um tanque maior, melhorou sua ergonomia, controle eletrônico aprimorado. Essa geração foi a que foi mais conhecida aqui no Brasil. E também teve uma terceira geração, com fabricação de 2024 a 2026. Com grandes mudanças, a moto passou de 373 para 399 cilindradas, com as seguintes especificações: aproximadamente 45 cavalos, um novo quadro, uma suspensão WP ajustável, um controle de tração, modo de pilotagem TFT atualizado. Visualmente, ela ficou mais próxima tanto das Dukes maiores, suas irmãs 790 e 990. E uma curiosidade: a Duke foi a primeira moto da KTM a combinar três elementos que mudaram para sempre a KTM. Foi a engenharia austríaca, produção de grande escala pela Bajaj e o preço acessível para milhares de novos motociclistas. Sem ela, dificilmente a KTM teria alcançado volumes de vendas que finalizou projetos como a KTM RC16, a família Adventure moderna e as atuais 790, 890 e 1290. Por isso, muitos consideram a Duke 390 a moto mais estratégica da história da KTM, pois
a lendária R125 de 1953. Essas motos mudaram completamente a KTM e pela primeira vez a marca deixou de depender apenas de motos caras de competição. Em 2013, a KTM comprou a histórica marca sueca Husqvarna Motorcycle da BMW. Logo depois, a Husqvarna foi incorporada à Husqvarna e a KTM passou a controlar duas marcas fortes, KTM e Husqvarna, e cada uma com identidade própria. Nesse período surgiram motos importantes, como a do 1290 Super Duke R. Essa moto é uma das motos mais icônicas da história da KTM, conhecida mundialmente como a The Beast. Ela marcou a entrada definitiva da KTM no segmento das Hyper Naked, competindo diretamente com motos como Ducati Street Fighter V4 e a Yamaha MT-10 e a BMW S1000R. A Duke 790, a 1090 Adventure e a 1290 Super Adventure. A empresa também entrou no mercado de motos bicilíndricas médicas, com as seguintes especificações: moto V-Twin LS8D 1301 cilindradas, aproximadamente 180 cavalos, peso próximo de 189 kg a seco, controle de tração, hard-by-wire, ABS Bosch. Na época do lançamento era considerado uma das nakeds mais violentas do mercado. E aí veio a sua segunda geração de 2017 a 2019 com as seguintes novidades: farol Full LED, painel TFT, controle eletrônico mais sofisticado, melhor ciclística. Foi a geração que consolidou a fama mundial da Super Duke. E veio a terceira geração de 2020 a 2023. A principal mudança: chassi totalmente novo, mais leve, motor atualizado, aerodinâmica revisada, pacote eletrônico mais avançados. Muitos jornalistas consideram essa a melhor Super Duke já produzida. E agora vem a geração atual de 2024 a 2026. Em 2024, a KTM levou o conceito para outro nível com a sua sucessora, a KTM 1390 Super Duke R, com motor de 1350 cilindradas, V-Twin LC8, com potência cerca de 190 cavalos. A moto recebeu um novo conjunto óptico, suspensão semi-altiva versão Evo, controle eletrônico de última geração, aerodinâmica melhorada. Antes da Super Duke, a KTM era conhecida principalmente por motocross, enduro, Rally Dakar, monocilíndricas LC4. A KTM Duke foi também uma das motos mais importantes na história moderna da KTM. Se a 1290 Super Duke R era chamada de a melhor, a 790 recebeu um apelido de O Bisturi por sua precisão e agilidade. Ela marcou a entrada da KTM no segmento das nakeds bicilíndricas médias e serviu de base para várias motos que vieram depois, incluindo a Adventure 790. As especificações dessa moto eram um motor bicilíndrico paralelo, um motor LC8C de 799 cilindradas, aproximadamente 105 cavalos, peso girava em torno de 169 kg a seco, com controle de tração, ABS, modos de pilotagem, e foi a primeira moto bicilíndrica paralela moderno desenvolvido
pela KTM para uma produção em grande escala que essa moto teve. O motor LC8C Compact foi criado para oferecer as seguintes coisas: um menor peso, um centro de gravidades lá embaixo, um menor custo de produção para facilitar no preço e facilidades de adaptação para outras motos. Ela se tornou base para a KTM 790 Adventure, a 890 Duke, a 890 Adventure com um chassi revolucionário. A KTM projetou a 790 Duke para ser extremamente leve, com quadro tubular de aço, motor como um elemento estrutural, tanque compacto entre eixos curtos, distribuição de peso centralizado. O resultado foi uma das motos mais ágeis da categoria. Quando chegou ao Brasil, a Duke 790 chamou a atenção por oferecer eletrônica de moto premium, peso muito baixo, um desempenho próximo aos de motos de maiores cilindradas. Excelente relação de peso-potência, ela competia diretamente com as seguintes motos: Yamaha MT-09, Triumph Street Triple RS e Kawasaki Z900. Em 2021, a KTM lançou a sucessora KTM 890 Duke, com as seguintes mudanças: o motor foi ampliado para 889 cilindradas, a potência chegou aproximadamente a 115 cavalos, com mais torque, uma melhor eletrônica embarcada, um chassi mais refinado. Apesar disso, a 790 continuou sendo produzida em alguns mercados devido ao enorme sucesso comercial que a 790 teve. A 790 Duke também é considerada uma das motos mais estratégicas da KTM, porque foi com essa moto que abriu o caminho para toda a família LC8C e ajudou a marca a competir em um dos segmentos mais importantes do mercado mundial de motocicletas. A KTM 1090 Adventure foi criada para ocupar o espaço entre a 790 Adventure e a 1290 Super Adventure. Ela utilizava o famoso motor LC8 V-Twin e oferecia uma combinação muito interessante de potência, peso relativamente baixo e a verdadeira capacidade off-road. Muitos entusiastas consideram que a 1200 é uma das melhores Adventures já produzida pela KTM, com as seguintes especificações: ela tinha um motor LC8 V-Twin de 1050 cilindradas, aproximadamente 125 cavalos, com um peso próximo aos 205 kg a seco, controle de tração, ABS em curva, modos de pilotagem. A versão mais desejada era a KTM Adventure R, e a diferença entre a Adventure e a Adventure R era roda dianteiras de 21 polegadas, roda traseiras de 18 polegadas, suspensão WP de maior curso, maior altura livre do solo, configuração voltada ao uso em terra. Ela herdava muito da experiência da KTM no Rally Dakar. E aí fica uma pergunta: por que a 1090 Adventure era tão respeitada? Ela ficou conhecida por ter um motor forte e confiável, menor complexidade eletrônica do que a 1290 e teve um excelente comportamento em terra, peso menor do que várias de suas concorrentes, tinha e tem nela até hoje um DNA Dakar muito evidente. Muitos proprietários ainda também consideram a mais raiz do que as Adventures atuais, por manter uma sensação de pilotagem mais próxima das grandes KTMs de rally. E uma curiosidade muito legal sobre a 1090 Adventure: ela foi uma das últimas representantes da fase da KTM e
e utilizava exclusivamente seus grandes motores LC8 Twins nas Big Trails. Poucos anos depois, a marca passou a concentrar parte do mercado nas plataformas bicilíndricas paralelas, usadas na 790 e na 890, produzidas em parceria com a Bajaj, tornando a 1090 uma das espécies de elo entre a velha e a nova geração da KTM. Agora, a KTM 1290 Super Adventure é considerada a moto mais tecnológica já produzida pela KTM para viagens e aventuras. Ela nasceu da combinação entre a experiência da marca no Rally Dakar e o motor da lendária KTM 1290 Super Duke R. Seu principal objetivo era enfrentar diretamente as motos como BMW R 1250 GS, Ducati Multistrada V4, Triumph Tiger 1200, e a sua primeira geração foi de 2015 a 2016, com o motor LC8 V-Twin de 1.301 cilindradas, aproximadamente 160 cavalos, suspensão eletrônica WP, controle de tração, cruise controle, aquecedor de manopla, e na época era uma das Big Trails mais potentes do mundo. E sua segunda geração, de 2017 a 2020, a KTM dividiu sua linha em diferentes versões. Super Adventure S, voltada para estradas, turismo e conforto. A Super Adventure R, voltada para o off-road pesado, rally e trilhas longas. Características dessas motos eram o seguinte: rodas dianteiras de 21 polegadas, suspensões WP Explore, maior custo de suspensão, e vem aí a sua terceira geração de 2021 a 2026. Essa foi a maior atualização na história da linha. Trazia as seguintes novidades: um chassi completamente novo, um tanque redesenhado, radar adaptativo, suspensão semi-altiva avançada, uma tela TFT bem maior, uma ergonomia aprimorada e melhor distribuição de preço. O coração da 1290 é o famoso motor LC8 bicilíndrico em V a 75 graus de 1.301 cilindradas, mais de 160 cavalos, um dos motores mais potentes da categoria, e é derivado diretamente da plataforma utilizada na KTM 1290 Super Duke R. Grande parte da tecnologia da Super Adventure veio das motos de rally que dominaram o Dakar por quase 2 décadas. Por isso, ela é considerada uma das Big 3 mais capazes fora do asfalto. A KTM 1290 Super Adventure se tornou a vitrine tecnológica da KTM. Ela representa o auge do desenvolvimento de grandes adventures da KTM. Ela é a herdeira direta da linha iniciada pela histórica KTM 950 Adventure em 2003. Em 2017, a KTM estreou oficialmente no MotoGP. Muitos especialistas diziam que seria impossível competir contra Honda, Yamaha Motor, Ducati, mas a evolução foi extremamente rápida e em 2020 vieram as primeiras vitórias na categoria máxima do motociclismo. A KTM passou a ser vista como a fabricante completa, capaz de vencer tanto no off-road e no asfalto. Em 2019, a KTM adquiriu participação majoritária na espanhola GasGas. Em 2020, a marca passou a fazer parte integral do grupo.
o grupo passou a controlar KTM, Husqvarna, GasGas, WP Suspension e era provavelmente o maior conglomerado off-road do mundo. Ao mesmo tempo, as vendas cresciam, produção aumentava, novas fábricas eram abertas, a presença global atingia a mais de 80 países, mas havia um grande problema oculto. O crescimento estava acontecendo rápido demais. A combinação de estoques elevados, desaceleração econômica, custos crescentes e excesso de produção começou a pressionar as finanças da KTM, até que no final de 2024 ocorreu o impensável. A KTM AG entrou em um processo de insolvência na Austrália. A dívida chegava à casa de bilhões de euros e a empresa precisou iniciar um processo formal de reestruturação. Foi a maior crise da história da KTM desde 1991. A reviravolta final na história da marca aconteceu recentemente, desencadeada por uma crise de liquidez na Europa. No início de 2025, a Pierre Mobility AG enfrentava o risco de insolvência devido aos altos estoques globais, quedas de vendas no Ocidente e altos custos operacionais em Matte-Rolf. Até que, em maio de 2025, a Bajaj injetou um pacote de resgate financeiro de 800 milhões de euros, garantindo assim a sobrevivência das operações. Como parte desse acordo, a Bajaj recebeu opções de compra de ações da parte que pertence a Estevão Pierre. Até que, em novembro de 2025, após a aprovação das autoridades europeias, a Bajaj exerceu essa opção e adquiriu 50,1% restante de Pierre Mobility AG, que pertencia a Pierre. Com essa manobra, a Bajaj assumiu 100% de controle da empresa, passando a controlar indiretamente 74,9% da Pierre Mobility AG, que passou a ser rebatizada como Bajaj Mobility AG. Até que em 2005, a antiga Pierre Mobility passou a se chamar Bajaj Mobility AG, simbolizando a mudança de controle da companhia. A estratégia anunciada é focar exclusivamente em KTM, Husqvarna, GasGas, WP Suspensões e abandonar negócios paralelos que não faz parte do núcleo do motociclismo. A KTM continua com sede em Matte-Rolf, na Áustria, mas agora opera sob forte influência financeira e estratégica da Bajaj. Me fala aí, se você quer saber mais sobre a compra da KTM pela Bajaj, é só acessar o card aqui em cima que você vai ver com mais detalhes sobre essa negociação. E me fala aí, você gostou da história da KTM? Tem alguma moto que você não conhecia? E o que você acha dessa fusão da Bajaj e a KTM? Diga aí para mim aqui nos comentários que eu quero ver. E não se esqueça também de deixar o like e se inscrever no Paixão por Motos para ter mais histórias como essas e ficar informado de tudo que acontece no motociclismo. Então, fica com Deus, boa pilotagem e tchau! O coração mecânico despertou em 34.
Uma oficina alpina consertando as engrenagens da guerra. Em Matigofen, o nome era uma promessa feita de duas famílias e uma cidade que não iria se apagar. Então Trunkenpolz e Kronrei forjaram a chave de 3 letras. Um protótipo é recém-nascido da necessidade. Em 54, a R125 começou a romper barreiras, vencendo nos circuitos antes das lendas caírem. Ready to race, uma declaração em chama laranja. 10 anos na poeira para esculpir um novo nome. Da Mirabela à Pony as motos mantiveram as luzes acesas, financiando os troféus que os pilotos iriam erguer. Janeiro e Moisés levou a coroa em 74, o título mundial que abriu as portas da América. O deserto chamou e o Dakar se tornou nosso. Um reinado de 19 anos a partir de um trono no meio. Ready to race. Mas o império ficou muito pesado, as linhas começaram a ceder. Em 91, a dívida não pôde ser paga. A matriz se fragmentou, um coração em 4 partes partido. Das cinzas da insolvência, um foco moderno foi erguido. Stefan Pierer assumiu o leme, de olhos em um único prêmio, livrando-se do excesso, assistindo a Duke surgir da 6 a 20 a Super Duke R. A fera de bis foi solta, perseguindo cada estrela. Em 2007 o vento oriental começou a soprar. A Bajaj veio com a escala para o mercado amplificar. Das linhas de montagem de Chacan, a 105 Duke abriu caminho, conectando a engenharia aos tais mercados do Demio. A 25 Duke abriu o caminho, conectando a engenharia austríaca aos mercados de hoje. O Bisturi 790, o V-Twin LC8, uma união global se formando, selada pelo destino corporativo. A tempestade retornou em 24, alto estoque, queda nas vendas. Um resgate de 800 milhões nas finanças em 26. O sol laranja ganhou um tom diferente de azul. Bajaj Mobile agiu novo capítulo que reluz. Pierer dá um passo atrás. A Integrato está completa, 100% do futuro se encontra nesta rua. Bajaj e KTM, um só coração, 2 mundos à vista. A era da parceria, para sempre nova e destemida. Ready to race, com a escala do Oriente. 2026, a lenda segue em frente. A era